Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar sobre o começo, né, do enredo do livro O Voo do Flamingo, em que, né, ele começa tentando é, que o narrador mostre, que ele tenta explicar como ele chegou nessa narrativa, em que foi tempos depois da guerra que aconteceu em Moçambique, em que mostra, né, o italiano Massimo Risi, que ele foi enviado a Tisangara, a cidade, né, que acontece a narrativa. É, a narrativa começa com o pênis, que ele tá jogado, né, o próprio órgão em si, né, jogado, desmembrado, na rua, em que na cidade de Tisangara, isso, né? Em que, como ninguém sabia o que fazer, né, se deparando com a situação, eles resolveram chamar a uma prostituta para reconhecer. O nome da prostituta era Ana Deus Queira. Nisso, a Ana Deus Queira, né, o intuito era ela reconhecer, ver se ela reconhecia aquele pênis, falar era de tal pessoa aqui da cidade. Mas ela, infelizmente, não consegue reconhecer o membro, né? Ela fala que não era de nenhum cidadão da cidade de Tisangara. Nisso, o que ela fala que o membro não era de nenhum cidadão da cidade, ela acaba, o Risi, né, o italiano, ele acaba voltando para né, a pousada que ele estava do tradutor, né, que é o narrador da história. Quando ele chega lá, o italiano ele se depara com um louva-a-Deus. Nisso ele fala que o louva-a-Deus, né, não deve ser morto, pois retrata todo um contexto simbólico. Nisso, quando ele vai para o quarto, ele acaba se deparando com a Temporina. Né, ela é uma estranha mulher, que ela tem, né, um belíssimo corpo, porém o rosto, né, é de velha. Antes de dormir, né, o tradutor, como eu já havia dito, quem narra a história, ele conta para o italiano sobre a história do seu pai, o velho Suplício. No dia seguinte, o italiano ele acaba encontrando a Temporina de novo no corredor e ela começou a alegar que ela estava grávida dele. Ele nega, fala que ele só sonhou com ela, né? Aí um hospedeiro estava escutando a conversa e ele entra no quarto. Nisso que ele entra no quarto, o louva-a-Deus estava morto. Nisso que ele reparou que o louva-a-Deus estava morto, primeiramente ele entrou no quarto para avisar o Risi, né, o italiano, que a Temporina ela não era confiável, né? E ele se deparou depois com o louva-a-Deus morto. Nisso que ele se depara com o louva-a-Deus morto, ele, né, acaba gritando, né, a palavra Hortência, né, você matou-lhe. Aí Risi, sem entender nada, ele acaba expulsando, né, o, o morador. É, quando eu havia falado sobre o louva-a-Deus, que ele tinha todo um contexto simbólico, etc., o contexto simbólico era que o louva-a-Deus, né, naquela terra, acreditavam que o louva-a-Deus ele representava um antepassado, né, vivo na terra de volta. Esse antepassado era a Hortência. A Hortência ela era tia da Temporina. Nisso, o tradutor ele acaba, né, pedindo para, né, a Temporina contar essa história sobre a tia dela, pois ela foi a última neta, né, dos fundadores da própria cidade de Tisangara. A jovem ela acaba contando, né, a Temporina que na realidade não tem nem 20 anos e que havia ficado com a cara cheia de rugas e velha, por ter percebido, né, que foi um castigo dos deuses, uma vez que, quando jovem, ela recusou todos os homens e acabou passando, né, o prazo da sua adolescência. Ela resolveu, né, conduzir o italiano, né, o Risi, à casa da Hortência, que era a tia dela, em que foi usada, né, pelos soldados da ONU na guerra de Moçambique, que eu já havia falado também. A Hortência, né, a tia da, da Temporina, ela, né, sempre passava seus dias na varanda, né, da sua casa, sempre muito bem arrumada, somente para se exibir. Ela nunca tinha saído com nenhum homem e permaneceu, né, sua vida toda solteira.
Ao morrer, ela deixou tudo para o seu sobrinho. Dizia-se, né, que mesmo após morrer, a Hortência continuava, né, cuidando dele toda manhã e tinha um prato de comida à mesa. A gente pode conciliar isso, né, como o próprio louvor a Deus. Né? Enquanto isso, né, o Estevão Jonas, que era o governante, né, local da cidade, ele escreve uma carta ao chefe provincial para informar, né, que estava acontecendo tudo ocorrido em Tizângara, sobre um membro que foi largado na rua e etc. Né, o Jonas ele conta para os soldados que estão explodindo no caso, mas que ninguém, né, pois foi encontrado um membro de um deles, né, na, nas ruas da cidade, mas que ninguém sabe o porquê, né, que esses soldados estavam explodindo. Além disso, ele diz que quando sua mulher o toca, ela sente como se fosse um carvão aceso e que um dia chegou a pegar fogo. E ele teme muito um dia também explodir. O Máximo Riso, né, e o tradutor, eles vão ao gabinete do governante, né, o Jonas, para ouvir o depoimento, né, da prostituta Deusqueira, Ana Deusqueira, que havia sido gravado pelo governante. A fita, perdão, ela começa a tocar e nela, né, a prostituta conta que os homens realmente explodem e o que causa as explosões são as mulheres. Porém, Jonas, o governante, para a fita, diversas vezes ele não entende exatamente o que ela sabe sobre o assunto. Até que, né, na reunião ele é interrompido por outra explosão. Então é isso a primeira parte. Quem vai dar procedimento aí é o Léo. Então, brigadão, beijão. Bom, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre a segunda parte do enredo, onde começam a acontecer as explosões. Onde o tradutor, com medo dessas explosões, foge para a floresta, junto com as pessoas. As pessoas também fogem para a floresta com medo das explosões. Então o tradutor se esconde das pessoas, onde ele vê a imagem de sua mãe, o que provavelmente é uma imagem fruto da cabeça dele, né? Já que ele é o narrador, ele conta que isso aconteceu, mas provavelmente isso é fruto da cabeça dele. Bom, ele tem um diálogo com a mãe dele e no final ele pede para que ela contasse a história do voo do flamingo, onde o flamingo vivia numa terra onde não fazia noite, só fazia sol, onde o céu era claro. E o flamingo decide fazer um voo para a terra da noite, para repousar, para não ter mais que pousar, para repousar, né? O flamingo utiliza essa expressão. Todos os animais ficam tristes, as plantas não acabam, as flores desflorescem, tudo murcha, mas o flamingo acaba fazendo esse seu último voo, indo para a terra da noite. Bom, o tradutor, logo após dessa história, quando ele acorda, ele volta para a cidade, onde o padre diz que ele é o culpado das explosões. Mas Riz e o tradutor olham isso e veem que o padre não está em seu juízo perfeito. Então eles decidem relevar e soltam o padre. No dia seguinte, Riz e o tradutor visitam o pai do tradutor, que é contra os estrangeiros. E Riz, como é italiano, acaba ficando nessa posição, né? Onde o pai fala muito mal dos estrangeiros e, enfim, e o Riz fica ali nessa situação constrangedora, né? Enfim, no fim do diálogo ocorre outra explosão. Bom, quando o Riso e o estrangeiro vão ver quem havia explodido, eles percebem que tinha sido o sobrinho de Hortência, né? Na cidade eles também encontram Zeca Adorinho, que era o maior feiticeiro da cidade, e ele diz ter feito 2 feitiços, né? Um feitiço para todos os estrangeiros, para que eles fossem explodidos, e outro feitiço para Riso, para que ele ficasse imune desse outro feitiço para os estrangeiros, né? Mas eles não dão muita fé no que o feiticeiro está dizendo, já que, pô, ele que enfeitiçou para as pessoas explodirem, mas acabou de explodir alguém que não era estrangeiro. E ele falou que enfeitiçou só os estrangeiros. Então eles ficam meio em dúvida de acreditar ou não no feiticeiro. No outro dia, o tradutor vai até o quarto de Riso
e o vê fazendo as malas para partir, já que ele estava perdido, sem saber o que fazer na cidade, ele já não sabia mais o que fazer sobre o caso. Então, no dia seguinte, já com as malas arrumadas, eles decidem contar para a cidade, né, que o riso ia partir. Então, cada um vai contar para uma pessoa e o tradutor vai contar para o governador. Chegando na casa do governador, ele encontra o governador e a mulher do governador discutindo, né? Falando, o governador colocando a culpa das explosões na mulher e a mulher colocando a culpa do governador, a culpa das explosões no governador, né? E nisso a mulher do governador acaba dizendo: "Ah, a culpa é sua, porque você desviou o dinheiro das minas, não sei o que, não sei o que lá." E o tradutor olha aquilo e descobre que sobre o desvio de dinheiro das minas. Quando o governador descobre que as pessoas já sabem, que o Riso, na verdade, já sabe que ele desviou o dinheiro das minas, ele decide fugir com seu capanga para destruir a barreira da cidade, né, do país, que assim inundaria todo o país e ninguém descobriria essa informação da desvio do dinheiro, não sairia do país, né, ficaria ali, já que tudo ficaria inundado. O tradutor vê que o governador está fugindo, vai atrás dele, o encontra na estrada, né, antes dele chegar na barreira, e captura, né, o governador e o capanga dele, mas eles decidem não os matá-los, né? Eles decidem expulsá-los do país. Com isso, Suplício, o tradutor e o Rizzi voltam para casa, né, depois do dia deles terem contado para todo mundo sobre a saída de Rizzi, sobre depois do tradutor ter ido atrás do governador, eles voltam para casa para dormir. E quando eles acordam no meio da noite, eles veem que o país tinha sumido, tinha virado um abismo, todo o país. Até que chega um barco, recolhe o Suplício e o leva embora, né? O Suplício queria, na verdade, ver se ele encontrava os explodidos. Ele até convida Rizzi para ir com ele, mas Rizzi prefere ficar com o tradutor. Rizzi escreve seu último relatório, faz um aviãozinho de papel com esse relatório e taca esse aviãozinho de papel no abismo, né? E nisso Rizzi e o tradutor sentam e esperam o barco chegar para levar eles embora, e eles esperam um outro Flamingo, né? O último voo do Flamingo. Bom, eu vou falar um pouco sobre os personagens do livro O Último Voo do Flamingo, começando pelo Massimo Rizzi. Ele é um italiano que foi enviado pela ONU para investigar as explosões que estavam acontecendo na vila de Tizangara. Depois a gente tem o tradutor, ele fala várias línguas, por isso ele foi designado a acompanhar o Máximo Rizzi. E ele também, em algumas partes da história, atua como narrador. Depois a gente tem a Temporina, que é escrita no livro com uma mulher com corpo muito belo, mas com o rosto de uma mulher velha. O Estevão Jonas, que é o governador da vila, ele é casado com a Dona Ermelinda, que é uma mulher que é snob, gosta de riquezas, de poder, e ela gosta de se ver acima do povo da vila. Depois a gente tem o Padre Munhando, que é um homem que ficou louco e ele vaga pela vila dizendo palavras de crítica a Deus. O Zé Candorinho, que é o maior feiticeiro da vila, ele fez... no livro fala que ele fez 2 feitiços e um deles foi proteger o Rizzi. O Capanga, na verdade o nome do Capanga é Chupanga, ele trabalha para o Estevão Jonas e ele faz tudo que o Estevão pede. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Otávio e eu vou contar o foco narrativo, tempo e espaço. Vamos começar pelo foco narrativo. O foco narrativo é narrado em primeira pessoa, o livro, né, narrado em primeira pessoa pelo tradutor. E o tradutor, ele já começa o livro com uma carta contando os motivos dele narrar essa história, dele narrar o livro. O tempo ele é passado. O tempo não é muito bem definido no livro. Ele conta que ele é passado algum tempo depois, pouco tempo depois, na verdade, da Guerra de Moçambique. E a Guerra de Moçambique acabou em 1992. Então nós podemos falar que o livro ele se passa no tempo de 1993, 1994. E o espaço
é um espaço fictício, tá? Que a história inventa, que ele se passa na cidade de Tizangara. O filme O Último Voo do Flamingo, baseado na obra da Mia Couto, dirigido por João Ribeiro, ele foi gravado em Moçambique e ele teve uma mistura de culturas que foi a do Brasil e de Portugal. Foi o primeiro curta de Moçambique do diretor João Ribeiro, nativo de lá. O livro ele é um suspense. O livro não, o filme, ele é baseado no livro, é um suspense, onde teve uma mistura de personagens brasileiros e de personagens de Moçambique. O filme ele foi lançado no Brasil em 2011, recentemente, e ele é baseado totalmente no livro da Mia Couto. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o autor, Mia Couto. Antônio Emílio Leite Couto nasceu em 1955 em Moçambique. Seus pais eram portugueses, né? O pai dele era um intelectual da época, vivia promovendo debates acerca das coisas que aconteciam na época, né? Era um jornalista. E o Mia Couto recebeu bastante essa influência até com 14 anos de idade já fez as suas primeiras publicações, seus primeiros poemas ele já escreveu naquela época. Ele foi um escritor muito diverso, então começou com poesia, depois fez contos, depois romances, fez crônicas, então é bem diversificado, né? E isso começou com os seus 14 anos. Em 1972, ele foi rumo à carreira de medicina, né? Tentou fazer medicina e tal, abandonou a carreira, foi pro jornalismo. No jornalismo ele se encontrou mesmo, começou a escrever as suas primeiras crônicas nessa época, inclusive. Trabalhou como repórter, depois como diretor, trabalhou em jornais, revistas, né, assim como todo jornalista. Mas acabou abandonando a carreira, porque descobriu um novo rumo na biologia. Começou a faculdade de biologia, se formou em biologia, rumou para diversas áreas, foi um biólogo fantástico, assim. Fez diversos trabalhos, diversas pesquisas que estão publicadas até hoje, né? Inclusive foi responsável por diminuir os impactos ambientais em diversos países, em diversas ilhas, né? Reservas naturais, ele ajudou a proteger também. Agora falando um pouco mais sobre a escrita dele, ele é considerado um escritor da terra, acho que justamente por essa base da biologia. Ele escreve de uma forma muito rica, né? Principalmente com neologismos, e por isso é muitas vezes comparado a Guimarães Rosa, né? Que também fazia uso desses artifícios. E ele escreve de uma forma muito rica. Esses neologismos agregam muito na escrita dele. Uma coisa que tem até no livro Voo do Flamingo é que, tipo assim, quando ele coloca o neologismo, ele explica aquilo fica dentro de um contexto. Não é simplesmente uma palavra inventada do nada, né? Tem todo um significado, tem todo um sentido, né? Por isso a escrita dele é muito bonita de se ler, assim, é muito gostosa de se ler. Ele foi muito premiado por isso, principalmente por essa escrita, né? Fenomenal, né? E hoje ele é o único africano que tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, ocupa a cadeira de número 5, ele é o único africano. Seus livros foram traduzidos em mais de 20 línguas. Foi extremamente bem recebido na comunidade do mundo inteiro. E é hoje o escritor africano mais importante da África.